Mateus 21, aleluia, que ele disse, não procure a ressurreição, quero que tu vá em Mateus 21, e depois tu diz para a minha igreja que eu sou a ressurreição da vida. Eu só quero dizer que eu ressuscito no último dia da vida de cada um de vocês. Eu vou ressuscitar. É Ele que ressuscita. O homem pode estar morto no pecado, mas Ele ressuscita. Ele naquele, nem que seja na última hora, se Ele tem promessa de salvação, Ele chega junto e ressuscita. Porque Ele não veio para trazer a perdição. Lavadaia de reação de a planta. Rianda labaço e decomanai. Boa noite para você do YouTube. Boa noite para o Face. Boa noite de paz, de alegria e de salvação. Hoje é dia de salvação. A salvação está entrando na casa de cada um de vocês. Vocês que estão assistindo, o dono da salvação se chama Jesus Cristo, Ele é a salvação. Ele está aí juntinho com você. Preste atenção, se vocês têm Bíblia. Vamos ler a Bíblia Sagrada. É Ele. Aqui não tem uma teoria, não, nem tem uma filósofa, não. A filosofia não existe. Existe o Cristo que ressuscita. E ressuscitou o terceiro dia. A entrada triunfal de Jesus. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betesé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos e disse, dizendo-lhe, ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis um jumentinho preso, um jumentinho com ela dependeis e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho do animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos fazendo como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre ele puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar acima. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvore e espalharam pelo caminho. E a multidão que ia diante de que se seguia, clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou-se, dizendo, quem é este? A multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele envia o seu Filho para a salvação da humanidade. Porque naquela época matava tanto animal, mas não trazia salvação. Tanto animal foi morto. O sangue dos animais derrubava sobre o altar, queimava como holocausto para que aquele cheiro suave fosse até o Senhor. Quando terminava o holocausto, aqueles homens saíam para suas casas, mas já saíam murmurando, já saíam comentando que não devia, já saíam fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Então, nem por isso apagava a chama do pecado, e que eles continuavam de novo as mesmas coisas. O que é se arrepender? É nós deixar o pecado e nunca mais buscar. Arrependimento é onde traz para cada um de nós a salvação. Se nós verdadeiramente se arrependemos, não vamos voltar atrás,
a comer o vômito do pecado, que era no tempo da nossa ignorância. E aquele povo voltava novamente. E o Senhor viu que matava todos os animais e não acontecia nada. Também aquele sangue não ia trazer salvação pelos homens, porque eles continuavam a mesma coisa. A mesma coisa. E o Senhor viu que eles não queriam mesmo a salvação. E ia terminar a terra. Mas olhou para o filho e disse: filho, eu fiz uma grande nação. Eu não vou terminar. Eu fiz para que eles me adorassem. Eu trouxe eles à terra para que glorificassem o meu nome. Eu trouxe eles para a terra. Não foi para vender a sua boniteza. Não, foi para me adorar. Para glorificar. Para trabalhar para mim e ganhar almas para o meu reino. Mas esse povo é obstinado de coração. Filho, eu quero saber se você quer ir ganhar esse povo para mim. E o filho não disse nada. Sim, meu pai, está feita a tua vontade. Está feita a tua vontade. Vou, meu pai. Mas filho, tu vai padecer, mas não tem nada, meu pai. Eu vou, o Senhor, eu vou ganhar eles para ti. Não termine a terra, não acabe com eles, não. Porque eles não vão morar em outro lugar bom. Então eu quero ganhar para o meu reino e o teu reino com essas pessoas. Deus enviou o seu Filho único e verdadeiro por amor de mim e você. Ele enviou para que nós tivéssemos a salvação, para que nós fosse glorificar Ele lá no reino do céu e olhar a sua face e olhar e glorificar Ele. Foi por isso que Ele mandou o seu Filho amado. E o Filho veio. E quando o Filho veio trazer a semente do Evangelho. Ele veio trazer salvação para todos nós. Ele veio curar aqueles que eram fracos, aqueles que estavam carejados, já não podia mais se levantar. Não era a deficiência que matava a humanidade, mas era o pecado que estava escravizando a humanidade. Era o pecado que estava matando a humanidade e levando para o abismo eterno. E Ele veio para trazer salvação. Ele veio para nos dar certeza de salvação. Cabe a mim e a você cada dia mais se lembrar que aquilo que eu fazia no passado eu não vou voltar a fazer. Quando eu vou pecar contra o meu Senhor, eu vou perder a minha salvação, a qual custou a morte de cruz. Então, Jesus, eu não vou fazer mais isso. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo disse: ide à aldeia e está de frente de vocês e trazei para mim. Louvado seja o nome do Senhor, facial. Trazei para mim um jumentinho. Aleluia. Esse jumentinho, por que é que ele não quis um cavalo? O cavalo podia ser bravo, ele podia amansar. Mas o jumento, ele é paciente. Preste atenção como o jumento é paciente. O cavalo, ele gosta de mostrar sua força, ele gosta de mostrar o que é que Deus está mostrando para nós. Que nós devemos ser mansos. Ser manso. E a mansidão traz quebrantamento de coração. Quando você vê uma pessoa bem humilde, bem mansa, ela tem totalmente aquilo que Deus quer. O coração quebrantado. Não tem fingimento quem tem o coração quebrantado. O coração quebrantado dá para as pessoas não estarem longe. O quebrantamento do Espírito. Quando nós somos quebrantados, temos como ouvir o outro. Não importa o que ele quer dizer. É importante não ouvir o que ele quer dizer. Seja tardio em falar, responder. Ouça bem, medite para poder você responder àquela pessoa que veio até você, talvez com crítica, com zombaria, te acusando. Mas seja prudente, porque se a gente é prudente,
a gente ganha o ignorância com a nossa polícia. É nisso que a gente ganha. O tolo, o ignorante, é com a nossa paciência, com o coração quebrantado. Quantas das vezes eu, na minha ignorância, e vocês tiveram paciência comigo, mas essa quebradura agora, para que eu saiba que nada de valentia presta, só presta mansidão. Mansidão. É isso que Deus está falando nesta noite. Seja manso e humilde de coração, que habitará, porque de ti é o reino do céu. Seja igualmente uma criança. Você briga com a criança, bate na criança no mesmo instante, ela dá os seus pés. Não tem malícia, não tem maldade. E é por isso que a gente está vendo os exemplos de hoje que Cristo está nos dando. O terceiro diz, se alguém vos disser, se alguém disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessitará e enviará. Então ele precisava de demonstrar. O que mais me achou a atenção não foi o que aconteceu, como ele disse. Foi aquele povo todo jogar suas vestes, o aplaudir, jogar ramo de flor e gritar que ele é Deus, Hosana nas alturas, ao Filho do Senhor, ao Filho de Deus eterno, e começou a clamar. Mas no mesmo momento, ele estava crucificando e acusando o mestre. No mesmo momento. Sabe quando é isso? É quando nós se ira. Muitas das vezes nós recebemos uma palavra tão boa de conforto, mas vem um tentador lá por longe e nós não vigiamos. E deixamos a palavra que comemos alimentando a alma, e no mesmo instante temos lugar ao devorador da nossa alma, e deixamos nos irritar no mesmo momento. Isso é para a gente saber que aqueles que aplaudiram a Jesus Cristo, no mesmo instante estavam revoltados com ele. Então nós precisamos disso. É reconhecer que nós somos salhos, nós não somos nada e Ele é tudo. E precisamos todo momento dele para nós estar de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz, orando tudo isso aconteceu para que cumprisse o dito pelo profeta. Pelo profeta que dizei a filha de Sião, que eis o rei, eis que o teu rei vem a ti mesmo, e vem a ti manso, assentado sobre a jumenta e sobre o jumentinho, como animal sujeito. Indo os discípulos, fazendo como Jesus. O que é que Jesus disse? Ei, fazei discípulo para mim. Sabe o que é discípulo? É você discipular uma pessoa. Ensinar a palavra. Ter uma oportunidade. E ali aquela pessoa, você fala hoje, ela não dá nem ouvido. Amanhã você fala outro versículo. Ela não deu ouvido. Mas aquilo ficou plantado. Você plantou a semente. Quem vai germinar essa semente é Jesus Cristo. Porque ele disse na sua palavra, a minha palavra não voltará vazia. Então se não vai vazia, então nós devemos, é tempo de nós semear. Porque ela não vai ficar vazia. Louvado seja o nome do Senhor. E dos discípulos fazendo como lhe ordena. Então aqui Jesus está dando ordem para todos nós. Não pare no seu serviço para bater papo, para conversar. Chega numa casa, leva a semente do Evangelho. Sempre ande com um cartãozinho bonitinho, como marca a Bíblia, chama a atenção. Olha, eu deixo aqui para você esse marcador de Bíblia. Isso aqui é um marcador de livro, de Bíblia, do que você quiser. Mas tem uma mensagem. E essa mensagem que Jesus está falando com você. Já deixou a semente. Não precisa pregação. Não precisa você tomar o tempo da pessoa. Não, isso não vai convertê-la. Vai aborrecê-la. Porque outrora, eu me aborrecia quando as pessoas começavam a conversar demais. Porque eu não queria ouvir. E aquilo me irritava. E com pouco eu já queria brigar, botar para fora.
Então, tenha sabedoria, peça a Deus sempre esta sabedoria que Ele vai nos dar. E o 8 disse, é muitíssima gente estendia, foi o que eu falei, 9, a multidão que diante dele guiava. Agora vamos ver aqui a purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pomba. Já pensou dentro da casa de Deus? E hoje a gente está vendo os templos de Deus cheio de bazar, cheio de tantas coisas. Hoje já não respeita mais. Está voltando o tempo dos cambistas. Só está faltando ter cambista. Mas aquilo que a gente faz dentro da casa do Senhor, a gente está fora do Evangelho dele. Quem quer ter essas coisas, seja fora da igreja. Por que eu não quero comestível na igreja? Porque o Senhor disse, a minha casa não é restaurante. A minha casa é para orar e comer o pão da vida. Por que é que não devemos chegar dentro da casa de Deus, também te respeitando, tomando água, jogando o copo, fazendo e acontecendo? Por quê? Porque a casa de Deus, olha o que o Senhor fez. A casa do meu Pai é casa de oração. O que Ele está nos ensinando é para que nós sejamos pessoas educadas pelo Espírito Santo. É a educação do Espírito nos ensinando que a casa dele é para nós zelar. Porque Davi disse, a tua casa me devora, o zelo da tua casa. Porque o zelo da casa é nós zelar a casa dele e não é fácil se zelar a casa do Senhor. A primeira casa que nós devemos zelar é a nossa vida diante dele. É o nosso coração. O que é que colocamos hoje, neste dia? Ele foi o primeiro lugar na sua vida. Você buscou primeiro a Ele em todas as coisas. Não teve espaço para outra coisa. Temos espaço, mas Ele seja prioridade na nossa vida. É Ele que é o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas tem convertido em convívio de ladrões. Então, quando a gente está fazendo a desordem, somos ladrão dentro da casa de Deus. Então, é porque estamos desordenados, tomando de conta de uma casa que é para oração e nós fazendo o que nós queremos. Versículo 14 diz, e foram ter com ele no templo cego, coxo e curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e escribas, maravilhas que fazia. E os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram, ouve que este dizem. E Jesus lhe disse, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Então nós não devemos deixar ensinar a nossa criança a louvar Deus, glorificar Deus. Nunca pare. A criança quer louvar Deus, deixe ele louvar Deus, deixe ele fazer aquilo que ele quer fazer, porque ali ele está tomado pelo Espírito Santo de Deus. Não importa se eles falem um pouco errado, que eu também só falo tudo errado, o português é rasgado mesmo. Então deixa a criança, porque ele fala com a alma dele, é o Espírito dentro deles falando com Deus, e Deus recebendo. O louvor da criança, Deus aplaude, ele fica de pé. É por isso que ele nos ensina a dizer, seja igualmente uma criança. Porque a criança, ela tem passagem livre no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E disseram aqui no 17, deixando sair da cidade de Betânia, ali passou a noite, secamente da figueira. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto
do caminho dirigiu-se a ela e não achou senão folha. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O que é que Deus está ensinando para nós? Que nós devemos ter fruto. É o fruto. Qual é o fruto que nós vai levar para eles? E os frutos são as almas. Cadê as almas? O que é que nós estamos ganhando? Nós ganhamos alguma alma nesse ano? Deus poderoso. E Ele quer alma. Nós somos a figueira. Nós somos figueira. É para nós levar fruto. Não pense que Ele chamou nós para somente louvar Ele dentro da casa, não. Não, foi para Ele trabalhar na seara. E a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E disse aqui no 19, o 20, e os discípulos vendo isto maravilharam, dizendo: como cegou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé, não duvidarde, não só farei o que foi feito a figueira, mas até a este monte disser, ergue-te, precipita-se no mar, e assim será feito. Então, o que é que Deus está dizendo? Que é a nossa fé que faz remover as montanhas. É a nossa fé que manda o mal embora e ele vai. É com a nossa fé. Não é a coragem, não é o músculo, não é porque tem a força, não. A tua força para o mal não vale nada. É a nossa fé. E a nossa fé o que é? Confiança naquele que pode mandar todas as coisas. Não faça nada de si mesmo, faça no nome dele. E tudo que você fizer, seja para ele, para que o nome dele seja glorificado, porque vocês ganharão muitas almas para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O 23 disse assim: e tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Então não é de qualquer maneira que não vai receber a cura, a libertação, ou ver alguém da nossa família liberto, é através da tua oração. Oração significa humilhação diante do Todo-Poderoso. Quando nós oramos, se prostramos, estamos nos humilhando a Ele, e Ele está de pé para te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Autoridade questionada. E chegando o tempo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fizeste isto? Quem te deu tal autoridade? Não sabendo eles que eles eram que não tinham autoridade para falar com o Senhor da maneira que ele falou. Agora, Priscila, ele não tinha autoridade de falar o que ele falou com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso e eles não são nada. Ele é o tudo, mas ele não era nada. Mas eles pensavam que ele era um qualquer e não sabiam que ele era o rei do universo, o rei do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. E tinha poder para dizer: agora tu vai cair aí, nunca mais se levantar. E eles caíam. Mas ele não demonstrou nada disso, porque ele veio trabalhar para o Pai. 24 diz: Jesus respondeu e disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se mandaste, também eu vos direi com que autoridade faço isto? Aqui ele respondeu na mesma pergunta. Pergunta qual a autoridade que ele faz. Para que ele está fazendo? Eles liam a palavra, mas não sabiam o que era a palavra, porque senão tinha se convertido, tinha aceitado o Filho do Homem quando chegasse. Ele lia a palavra,
mas era cego. É como Isaías diz no livro de Isaías se encontra. Lê, mas é cego. Sabe o que é? Lê, vê a palavra e não obedecer. Cego. O surdo também. Ouve Deus falar e deixa para lá. Então é surdo para Deus. Então nós devemos ter ouvido para a voz do Espírito de Deus. Devemos ver aquilo que nós enxergar, daquilo que Ele quer que nós veja. O poder, a sua glória e a sua majestade. A gente, quando vê, a gente tem palavra de vida eterna para os outros. Quando a gente enxerga a palavra, Ele dá entendimento, conhecimento. Você entende da palavra. Quando você planta os olhos na Bíblia, Deus já está falando com você, porque você enxerga. E já está ouvindo também a voz do Espírito, revelando o que você está lendo. Isso é enxergar. Isso é ouvir. Não seja surda e nem cega. Tenha visão de Deus e tenha ouvido para ouvir o Espírito de Deus. 25. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Pesava entre si, dizendo: se disser do céu, ele nos dirá: então por que não creste? Então Jesus sabia tanto. Se perguntasse a ele se o batismo era dos homens ou era do céu, ele não teve resposta, porque sabia que ele tinha resposta para ele. Porque se eu sei que é do céu, por que eu vou questionar? Vou criar questão naquilo que eu sei que veio de Deus. Então ele estava fazendo o papel de ignorante. Se disseram dos homens, tornei no povo, porque todos consideram João como profeta. Então eles tinham medo, era do povo. Eles sabiam quem era, mas tinham medo do povo. Eles preferiam viver na mentira, enganando a eles, enganando aos outros, mas sabendo que estava enganado, estava errado. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Louvado seja o nome do Senhor. O 27, que respondeu Jesus e disse: não sabemos. E ele disse-lhe: nem eu vos digo que autoridade faço isto. Então, eles não perguntaram e ele também não disse. Se você não vai responder, eu também não digo. Qual é a autoridade que eu faço isso? Então, ficou elas por ela. Não quis receber a palavra da vida eterna. Pois eu também não te digo para que serve a palavra da vida eterna. Não adianta você pregar para uma pessoa que não quer ouvir. Não adianta. Não adianta dizer que Jesus está ali curando, batizando com o Espírito Santo, ela não crê. Não adianta. Você fala, ela não ouve, porque não quer, é surda às coisas de Deus. Então você não vai obrigar ninguém. Louvado seja o Senhor. O 28 e 29 e o 30. Mas que vos parece um homem, tinha 2 filhos. Dirigindo o primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: não quero. Mas depois arrependeu-se. E dirigindo-se o segundo, falou-lhe de igual modo. Então respondeu ele e disse: eu vou, Senhor. E não foi. Quem foi que ganhou? Foi aquele que disse que não ia, e depois foi? Ou foi aquele que disse que ia e não foi? O que é que Jesus está perguntando nessa noite para nós, igreja? O que é que ele está perguntando? Ele está dizendo: olha, eu te mandei, você disse que ia, mas não foi. Então, valeu a pena. É melhor dizer que eu não vou e depois eu ir e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque para Deus o mentiroso é aquele que promete e não faz. Mas aquele que diz: não dá tempo, não sei, mas depois vai fazer. Deus viu que ele se arrependeu verdadeiramente daquilo que disse
Mas ele foi fazer arrependido. Não, eu vou fazer que é para Deus. Pois é assim na nossa vida. Não diga que faça as coisas para Deus e depois não faça. Mas ele é Pai de amor, ele é misericórdia. Mas nós esquecemos também que o nome dele é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. O sono está bom, né, Pri? Santo Deus, ela é fiel. 31 e 32. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disse-lhe. O primeiro disse-lhe Jesus: é verdade, vos digo, que os publicanos e as 1003 vos precedem no reino de Deus. Está vendo aqui? Não é o tempo de crente, não é o tempo de 200 anos de crente, mas nunca se arrependeu. Aquela meretriz está lá no pecado. No momento, um tiroteio, leva um tiro você chega no hospital, quer aceitar, filha? Jesus como teu Salvador? Quero. E ela aceita de coração. Ela vai para o reino do céu. Aquele que tem 200 anos de crente, ainda não se converteu. Deus fala com ele, ele entra aqui e sai aqui. Só isso. Não vai se perder, vai se perder. Mas aquela prostituta, ela se arrependeu e verdadeiramente vai morar no céu. Vamos trazer a nossa lembrança, o ladrão da cruz. Não foi no momento? Momento. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele quer arrependimento. Ele quer que nós deixemos o pecado verdadeiramente. Ele quer que nós se arrependamos de coração. E arrependimento você não tem mais como voltar a fazer as coisas que você fazia. Você tem nojo daquilo que você fazia. Daquilo que eu fazia, eu tenho nojo. Quando muitas vezes o meu filho não bate bem da cabeça, ai, mãe, por causa disso, aí eu fico agoniada. Aí eu fico agoniada. Sabe por quê? Porque não cabe mais a mim. Não pertence mais a essas coisas a mim. Eu nem me lembro. Eu digo a vocês, diante de Deus, sou com a mão na Bíblia. Eu não me lembro se eu já fui de lá. Porque Jesus limpou a minha mente. E olha que eu era num lugar pesado. Dos mais pesados que tinha. E sabia das coisas. Nunca fiz o mal a ninguém. Digo diante de Deus, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu estava lá porque me jogaram lá. Mas que eu nunca fiz mal. Foi por isso que o Senhor me resgatou mais rápido. 32 diz, qual dos dois, a vontade, o 32 diz, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não creste. Mas o publicano e a meretriz creram. Está vendo aqui? Quem está no caminho da justiça não está entendendo o que Deus é justiça. Mas a meretriz e aquele publicano que ele chamava pecador, ele viu. Ele viu. Só não, ele ouviu e creu e se arrependeu. Então, o que nos leva à glória celestial é o arrependimento. Aleluia! Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Jesus é a ressurreição. Ele já nos ressuscitou do pecado.